Olá, meus alunos, boas tardes, espero que estejam bem. Vamos agora nos encontrar e vamos desfrutar de uma aula sobre a antiga civilização grega. Gastaremos mais de uma aula para poder discutir toda a complexidade, né, da civilização grega. Não daremos conta de todo o assunto, até porque tem muito que se discutir. Faremos um estudo introdutório acerca da civilização grega. Faremos, então, 3 aulas para poder discutir essa, essa temática da civilização grega antiga. Bom, a palavra Grécia, né, vem dos próprios romanos. Né? A gente vai ver aqui que os gregos não se chamavam gregos, se chamavam helenos, porque eram descendentes, né, tinham um ancestral comum que era Helen, um herói da mitologia grega. Coloquei aqui para dividir com vocês 2 imagens, tá bom? Que é uma imagem do templo, né, do Partenon, que está na parte, né, mais religiosa, na parte do alto da própria cidade de Atenas. É o templo dedicado à deusa Atena, que era a deusa da sabedoria e também a deusa da guerra entre os gregos. Deusa da guerra, porém da guerra justa. O deus da guerra, que vocês provavelmente conhecem, era o deus Ares. Atena é deusa da sabedoria, ela nasceu de uma dor de cabeça de Zeus, ela, portanto, é filha de Zeus, senhor do Olimpo, e também coloquei aqui, para dividir com vocês, uma imagem, né, de uma reprodução de como seria os gregos se reunindo na ágora. A ágora era o espaço público dentro da haste, ou seja, da parte da cidade grega. Nessa haste, dentro da cidade, eles se reuniam para poder discutir política. E todo cidadão, quando da democracia grega, veremos aqui, tinha o direito de pedir a palavra e apresentar, né, seus argumentos, o que ele defendia, para ser depois votado pelos seus concidadãos. Então, a gente vai trabalhar hoje uma aula sobre a Grécia Antiga. Vamos falar um pouco, para começar, né, dessa sociedade e da organização política dos gregos, tá bom? Da língua portuguesa, 15%, mais ou menos, do que nós falamos são palavras de origem grega. E a palavra política também é uma palavra de origem grega. Vem de polis, que era o espaço onde os gregos se reuniam na cidade para poder também viviam, né? E onde discutiam política. Então, muitas palavras importantes para nós, sobretudo aquelas palavras ligadas à própria política, são de origem grega. O território grego, então, que nós veremos já já, no outro slide, apresentava, né, apresenta, claro, hoje, 2 características, falando aqui da geografia, que são marcantes. É um território bastante montanhoso, 80% do território grego é um território montanhoso, e ele também é uma região que é muito cercada pelos mares, né? Ali encrostado, né? No sudeste da Europa, a Grécia é banhada pelo mar Mediterrâneo e os seus mares ali que estão na proximidade, né? O mar Adriático, o mar Egeu. Então, na Grécia, você vai ter uma facilidade para a saída para o mar. Isso a gente vai ver aqui, que vai facilitar para que os gregos fossem, né, ao longo da sua história, um povo que era um grande navegador, um povo grande comerciante, né, de maneira comparável ao que eram os antigos fenícios, que também foram contemporâneos dos gregos. Então, o território da Grécia é um território montanhoso, que não é muito propício, não é muito favorável para a agricultura de modo geral. Não que não tivesse agricultura, tinha sim. Só que, por exemplo, para a criação de animais de grande porte, o solo grego não era o ideal. Animais de pequeno e médio porte era mais possível. Mas animais de grande porte, como vacas, cavalos, né, era um pouco mais complexo. Entre os gregos, a gente podia perceber quem era mais abastado, quem era mais rico e quem não era,
inclusive pela posse de cavalos. Tá? Ter cavalos pressupunha que você deveria ter um espaço, né, grande para poder ter como alimentar os seus animais de grande porte. Bom, a gente vai ver aqui o mapa e isso vai ficar um pouco também mais claro para a gente. Na Grécia Antiga, nunca houve um Estado grego unificado, tá bom? O que dava unidade aos gregos era uma questão muito mais cultural. Falavam a mesma língua, falavam grego, veremos aqui, né? Adoravam os mesmos deuses, Atena, Zeus, Afrodite, Poseidon, Hermes e etc. Né? Tinham os mesmos valores, tá bom? As coisas que os gregos mais odiavam era a relação incestuosa, relação sexual entre parentes, assim como odiavam comer carne humana. Na mitologia grega, no nosso canal nós temos algumas videoaulas que discutem também a mitologia grega. O grego odiava a ideia de comer carne humana e Zeus, testando os homens, num dos mitos gregos, ele acaba sendo alimentado pelos homens, sabendo, porque Zeus também, na cultura grega, é um deus onisciente, ele sabendo que os homens lhe ofereceram carne, ele vai se vingar dos homens. Tá? Assim como também os gregos odiavam o parricídio e o matricídio. Né? Uma criança, um jovem, um homem, matar o seu pai ou sua mãe. Os gregos tinham abominação também a isso, tá bom? Ao parricídio, ao matricídio, a comer carne humana e as relações também incestuosas. O que chamamos então de Grécia não foi nada além de um conjunto de poleis, palavra muito importante para nós, cidades-estados gregas, né? Eram cidades independentes. Cada uma delas tinha a sua própria lei, elegia o seu próprio governante. Mais adiante, quando surgir a moeda, vai ter a sua própria moeda, vai ter a sua própria constituição, vai ter o seu próprio Deus protetor, o que vai dar a cada polis grega a sua autonomia. Coloquei aí para vocês 2 mapas para que nós possamos discutir um pouco essa geografia da Grécia. Muito bem. O que nós temos aqui, né? Ao sul, observem aqui a setinha, nós temos a península do Peloponeso, tá bom? Aqui o texto está em inglês ou em francês, mas não há problema, a gente vai explicando para vocês usando a nossa língua portuguesa. Não há nenhum grande problema. Peloponeso é uma península, como eu já afirmei antes. O que é uma península? Geografia. É uma porção de terras envolvida de água por todos os lados. Reparem aqui, ó, a água por todos os lados, exceto um que está ligado ao continente europeu. Nós sabemos que a Grécia se localiza no sudeste da Europa. E ela vai ter uma ligação aqui no Peloponeso com a parte onde a gente vai ver o continente propriamente dito europeu, né? Onde teremos aqui Atenas e outras regiões. Aqui a Tessália, a região da Macedônia, de onde a gente vai ter Alexandre o Grande, onde viveu Aristóteles também, o filósofo grego. Sócrates e Platão eram filósofos originários aqui de Atenas. E no Peloponeso nós temos a polis mais famosa dentre aquelas polis guerreiras gregas, né? Que era Esparta, mas aqui ao sul do Peloponeso. Seguindo, esse mapa aqui também mostra, né, com algum detalhe, a região da Grécia, onde estava dentro aqui do que nós chamamos hoje de Ásia Menor. Esse território aqui, atualmente, é o território da Turquia. E nós sabemos muito bem que as relações atuais entre gregos e turcos são relações bastante conflituosas, tá bom? Eles não se entendem muito bem. O que acontece é que, no mundo antigo, esse litoral da Ásia Menor, hoje Turquia, era habitado pelos povos gregos, tá bom? Os primeiros filósofos da história da humanidade são gregos e nós sabemos disso, né? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, são todos originários aqui dessa região de Mileto,
no litoral aqui da Ásia Menor, que hoje é a Turquia e no mundo antigo era a Grécia. Esse mapa não nos contempla isso. Porém, a civilização grega, as polis, né, que já falar aqui sempre esse termo, as cidades gregas também avançavam aqui para o oeste. Vai chegar aqui, né, no Mar Adriático, vai chegar ao sul da Itália, que era chamado de Magna Grécia. Mesmo o território que hoje nós conhecemos por França, também tinha cidades gregas. Então, a gente vai ter aqui uma grande civilização grega no mundo antigo. Seguindo, né? A história da Grécia deve ser periodizada, deve ser dividida. E a gente vai ver aqui alguns momentos, tá? Primeiramente, veremos o período que chamaremos de micênico, que vai de 1650 a 1150, mais ou menos, antes de Cristo. Depois o período homérico, o período arcaico, o período clássico e, por fim, o período helenístico. Vejamos aqui, um por um, desses 5 períodos da história da civilização grega, contemplados aqui nos nossos slides. O período micênico, a gente pode pensar quando daquela migração e o assentamento de povos aqueus, que são um dos 4 povos que vão formar a civilização grega, jônios, dórios, eólios e aqueus. Então, os aqueus vão se estabelecer nessa região de Micenas, onde vão fundar a cidade de Micenas, com suas edificações, com seus palácios, com seus templos, com as suas fortalezas, a sua proteção física e também com a utilização da escrita, tá bom? Era uma escrita mais primitiva, não era o grego que nós falamos hoje do grego clássico, o grego de Sócrates, o grego de Platão, o grego de Aristóteles, né? O grego de Tucídides, né? O grande historiador grego, ou o grego do historiador Heródoto, o pai da história, primeiro historiador da humanidade, Heródoto, um grego que escreveu um livro de nome História, que a gente vai depois também comentar aqui ao longo das nossas aulas. No período micênico, então, a gente vai ter uma escrita, né, que a gente pode chamar de linear A, depois linear B, tá? Mas é um período mais primitivo, tá? Primitivo não atrasado, mas antigo. Já podemos falar aqui de uma civilização, ou seja, de uma organização social complexa na Grécia Antiga. A seguir, nós teremos o período homérico, tá? Que alguns chamam de Idade das Trevas, né? É um termo meio preconceituoso, na época de Homero, a época que foi contada por Homero, cantada pelo grande poeta Homero. Novas populações invadem a Grécia, há uma destruição do mundo micênico, mas alguns elementos da cultura micênica vão chegar ao período homérico também. O desaparecimento do uso da escrita, daí que alguns historiadores, né, estudiosos, chamam de período, né, da Idade das Trevas da história grega, uma tradição agora muito mais oral, num povo que valorizava muito, né, a cultura oral. Platão, numa das suas obras, chamada, né, Fedro, ele questiona a invenção da escrita. O homem antigo, ele tinha uma capacidade de memorização que era bastante trabalhada, bastante desenvolvida entre eles. Os poemas de Homero, eles eram cantados de memória pelo aedo, pelo poeta. A formação, então, de novas comunidades, uma sociedade mais oral, oralizada. A tradição era passada de geração em geração pela oralidade. E aí chegamos ao período arcaico, que vai mais ou menos de 800 a 500 antes de Cristo, com a formação das polis, tá? Das cidades-estados, polis no singular, polis, tá? No plural. A palavra política vem de polis, tá? Quando os cidadãos se reúnem no espaço público para decidir o que farão da sua vida pública também. E também a palavra polícia. Polícia em grego é astinomia. E a polícia era a instituição que deveria manter a ordem, organizar a cidade para que não se torne um caos social. Então,
A polis vai ser formada no período arcaico. Ainda não existe aqui a democracia no período arcaico. Dá para a gente não confundir, né? E achar que toda a história grega é uma história de continuidade, né? Ela tem continuidades, obviamente, mas também tem suas rupturas, e não são poucas. E aí também teremos a colonização de outras regiões. A fundação de cidades em Bizâncio, como a gente viu, né? Marsella, França, Siracusa, Nápoles, na Itália, etc. E a realização dos primeiros Jogos Olímpicos. O primeiro jogo, né, os primeiros Jogos Olímpicos que nós temos memória, aconteceu em 776 a.C. Os jogos aconteciam sempre na cidade de Olímpia, a cada 4 anos. Aliás, podemos estabelecer comparações entre os nossos jogos, né, contemporâneos e os jogos do mundo antigo. Por exemplo, nós sabemos que em 2016 tivemos uma Olimpíada aqui no Rio de Janeiro, né? Com todos os seus problemas, também o Rio abraçou aqui uma edição dos Jogos Olímpicos, em 2016. Em 2004, os Jogos aconteceram em Atenas, tá bom? Mas no mundo antigo, os Jogos não se realizavam em Atenas, aconteciam sempre em Olímpia. Cada cidade grega, cada polis grega, mandava os seus atletas que disputavam os Jogos Olímpicos em Olímpia. Seguindo, teremos a introdução do alfabeto fenício, a expansão das cidades, né, das polis gregas, o contato com outros povos e também vai acontecer o quê? O contato, a aprendizagem da língua do outro, a cultura do outro. Isso, aliás, foi um avanço importante dos gregos, tá? Eles tinham contato com outros povos e isso permitiu que eles se questionassem e questionassem, inclusive, os seus deuses. Os gregos foram o primeiro povo da história da humanidade a questionar os seus próprios deuses. Porque você questionar o Deus do outro é muito fácil. A questão é questionar os seus, né? Ou o seu. E os gregos foram o primeiro povo a fazer isso. Não é sem porquê que eles inventaram a filosofia a partir de Tales de Mileto. O período clássico, que é o período do apogeu da civilização grega, que vai, né, mais ou menos de 500 a.C. a 338, quando Alexandre o Grande vai impor a sua dominação sobre os gregos. A gente vai ter, nesse período, a consolidação da polis, da cidade-estado. Teremos aqui as guerras, né, entre os gregos e os persas. Nós temos no nosso canal uma videoaula que discute os persas. É bom que vocês vão até lá e estudem, assistam também aquela videoaula. O apogeu da cidade de Atenas, né, como o centro da democracia na Grécia. Nem todas as cidades gregas eram democráticas. Na verdade, a maioria nem era. A maioria era oligárquica ou aristocrática. Atenas era um exemplo de uma cidade democrática. A palavra democracia é uma palavra grega também. Demos, povo. Kratos, decisão. Então, basicamente, democracia quer dizer, literalmente, a decisão do povo. E também a polis, né, a cidade-estado de Esparta, que desenvolveu um governo oligárquico de ascendência dória, que ocuparam a região de Esparta. E, por último, o período helenístico, que é simples de guardar, tá? É quando a Grécia não é mais uma potência militar no mundo antigo. O foi na época arcaica e no período clássico. No período helenístico, a Grécia não é mais a grande potência do mundo. Porém, a cultura grega é a cultura que se impõe no mundo antigo. Não é sem porquê que todos os livros da Bíblia, do Novo Testamento, foram escritos em grego, porque o grego era uma língua que permitia a difusão da própria ideia, né, que os primeiros cristãos queriam difundir. E a gente vai chamar de período helenístico a dominação, né, o período que vai da dominação de Alexandre até, né, 146 a.C. Seguindo, eu coloquei aqui uma linha do tempo para ficar mais fácil para a gente, que mostra, né, o período, né,
das Cíclades, né? Depois a civilização minoica, que é anterior à civilização micênica, depois o período arcaico. Reparem que o período homérico aparece aqui como Dark Ages, né? Como a Idade das Trevas. É um termo meio preconceituoso e equivocado que nós não usaremos aqui, tá bom? Então, seria aqui o período homérico. Então, período minoico, micênico, período homérico, período arcaico, o período clássico, na época que já vimos aqui, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. O grande político de Atenas, Péricles. O período helenístico e depois aí já temos a dominação romana, né? Sobre os gregos. Depois o período bizantino e o período também otomano, com os muçulmanos se impondo também nessa região. Seguindo mais um pouco adiante. A palavra homérico é utilizada para designar o período em que a gente tem poucas informações sobre a civilização grega. Mas, mais tarde, aquilo que era passado por tradição oral chegou até nós em duas obras clássicas, dois poemas clássicos, que são a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia nós atribuímos a Homero. Nós sabemos hoje que Homero não é o autor de todo o texto, tá bom? Ele fez uma parte do texto, a gente pode atribuir a ele. Todo o texto não. Hoje, a literatura mostra, né, pelo próprio estilo literário da produção textual, que não é possível que toda a Ilíada e a Odisseia se atribuam, de fato, a Homero. A Ilíada conta o último ano da Guerra de Troia, que durou 10 anos. Troia, vamos ver aqui, vamos voltar só mais um pouquinho, é aqui, na região que hoje seria, né, território da Turquia, seria por aqui. Aqui a gente vai ter a civilização troiana. Os troianos são gregos, eles falam grego, adoram os deuses gregos e absorvem também a cultura grega. Eles são gregos, tá bom? Porém, de Troia. E a Odisseia. A Odisseia narra a volta de Ulisses, o mais sábio dos gregos na guerra de Troia, Ulisses voltando para sua terra natal, Ítaca, onde ele era o rei de Ítaca, e onde sua esposa Penélope o espera. Então, a Ilíada relata, né, o último ano da guerra de Troia, aquela clássica figura, representação do cavalo de Troia, tá? Que conta como os gregos venceram os troianos, não pela força, mas pela sabedoria. O maior guerreiro grego na Ilíada é o grande Aquiles, tá bom? Só que Aquiles é o mais forte dos gregos, tá bom? Ulisses é o mais sábio. E, para vencer os troianos, vai prevalecer a sabedoria, tá bom? De Odisseus, como ele era também chamado, tá? Bem, o Ulisses para os gregos, né? Odisseus, né? Na verdade, Ulisses, né, vai ser o termo mais romano. Odisseus é como os gregos chamavam, daí Odisseia. Bom, acreditava-se que a Ilíada era totalmente formada por mitos, era pura mitologia. Mas aí, né, no século XIX, um estudioso alemão, um arqueólogo alemão chamado Schliemann, ele comprou a ideia de que ele poderia descobrir, né, a Guerra de Troia, onde aconteceu a Guerra de Troia. Estudava a Guerra de Troia, o pai dele era um comerciante alemão, ele vivia trabalhando com seu pai e lendo a Ilíada. Ele leu a Ilíada diversas vezes. E aí ele bancou o sonho dele, estudou arqueologia, fez um acordo com o governo turco, foi para o atual território da Turquia e acabou, depois de muito trabalho, descobrindo onde existiam lá os vestígios arqueológicos, né, as relíquias arqueológicas da antiga Guerra de Troia. E descobriu a Guerra de Troia. Bom, a Guerra de Troia aconteceu de fato. É claro que não é como nós vemos
na obra que nós atribuímos a Ulisses. Porém, a Guerra de Troia aconteceu, existiu de fato. Bem, e aí eu coloquei aqui algumas imagens para poder a gente fixar melhor esse conteúdo, né, do período homérico contado na Ilíada, que a gente já viu aqui, conta, né, o último ano da Guerra de Troia, tá bom? A guerra começa com um rapto, na mitologia, com um rapto de Helena, que é a esposa de Menelau. Menelau é o rei de Esparta, que não aceita, né, aquele agravo, organiza o exército dos gregos e os gregos vão para lutar contra os troianos. O comandante dos gregos em Troia é Agamenon. Menelau é o guerreiro espartano, tá bom? Então, eles se organizam e vão até lá. O maior guerreiro, já vimos, é Aquiles. Do lado dos troianos, o maior guerreiro é Heitor, filho de Príamo e irmão de Paris. Tá? Na Ilíada, o combate entre Aquiles e Heitor é uma coisa sensacional da história da literatura mundial. Recomendo que vocês leiam a Ilíada. E a Odisseia narra, né, as aventuras e as desventuras de Ulisses, né, ou Odisseu, voltando da Guerra de Troia. Ele demora 10 anos para chegar em sua cidade natal. Nessa obra, a gente vai ter o relato, né, entre vários relatos, a gente vai ter a contação, né, do momento da luta entre Ulisses, né, e o Ciclope, um gigante que tinha apenas um olho no meio da testa e que ele vai acabar cegando o Ciclope com a sua sabedoria. A força do Ciclope é muito maior do que é a de Ulisses e de seus soldados. Só que Ulisses é muito mais sábio. Tá bom? Aliás, foi de Ulisses a ideia de fazer um cavalo de Troia para poder ludibriar os troianos. E acabou funcionando e selou a vitória dos gregos contra os troianos. Voltando mais um pouco, né? Temos que, a partir de 2000 a.C., diversos povos começaram a ocupar a região que nós chamamos de Hélade. Gregos não se chamam gregos, eles se entendem como helenos, já vimos. E aí vão formar o que a gente vai chamar depois de civilização grega. No primeiro momento, também vão ocupar a ilha de Creta, civilização ali cretense, tá? Micenas e depois Creta. Micenas no Peloponeso, vimos no mapa, e a ilha de Creta, vou mostrar aqui para vocês, essa ilha aqui é a ilha de Creta. Bom, se estabeleceu ali, né, uma poderosa monarquia nos palácios de Knossos, há vestígios arqueológicos que mostram isso, e aí vai se chamar, na época, que se faz o verdadeiro império comercial dos gregos primitivos, tá bom? Antes do período clássico, do período arcaico, e aqui mesmo antes do período homérico, que vai se chamar de talassocracia, do grego talassus, ou do mar, porque os gregos eram navegadores. A gente falou aqui agora de Ulisses, né? Os gregos eram grandes navegadores. Os reis dessa monarquia eram chamados de Minos. Daí também a gente vai ter o nome de Minotauro, de Minos, tá bom? Essa região. Que é um outro mito muito belo que a gente pode contar em uma outra aula aqui. Palavra que deu origem à expressão civilização minoica, que também se utiliza para designar a civilização cretense. Então, a gente pode falar de civilização minoica ou cretense, nos referimos ao mesmo tema. Tá? Há resquícios, né? Vestígios arqueológicos. Tá? Aquelas cidades ali, por exemplo, né? A ideia do Minotauro é porque dentro do palácio de Knossos, você vai ter a coisa tão embrincada e tão difícil de andar por ali que parecia um labirinto. E vai dar origem ao mito do labirinto do próprio Minotauro. Seguindo, de 1150 a 800 a.C., a gente vai ter a formação dos genos, né? Genos, que é a formação da família, é a grande família grega. Não é nossa família nuclear, com pai, mães e filhos, né? Como nós conhecemos hoje. Era uma família muito mais, digamos, complexa. Então, é ligados por laços de amizade, de reciprocidade
e laços também de parentesco. Então, é todo mundo junto. Tem um pater famílias, um homem mais velho, e aqueles que vivem junto naquela própria família. Aí vai ter genro, teremos noras, teremos netos, sobrinhos, bisnetos. Toda a família forma um genos, tá bom? E, inclusive, as propriedades da própria família, tá? Os animais da família, eles também fazem parte daquela apropriação de toda a família. Então, eles, de certo modo, compõem também o genos. E o casamento une os genos, une as famílias. Seguindo um pouco mais adiante. A partir do século VIII a.C., a gente vai ter o período arcaico, com a formação das cidades-estados, com a formação do exército hoplítico, que a gente vai ver aqui numa outra aula dos gregos, o exército muito bem organizado que lutava em linha, homem a homem, dos antigos gregos. Temos aqui várias cidades gregas importantes. Messênia, que foi escravizada pelos espartanos, Tebas, os 7 contra Tebas, quem não conhece os mitos gregos, Mégara, Corinto, que tinha um anfiteatro lindíssimo, enorme, para mais de 15 mil pessoas no teatro grego, eram algumas dessas cidades-estados. Mas as que a gente mais conhece são Atenas e Esparta. Atenas, né, por sua difusão cultural, comercial, pelo conhecimento, e Esparta, que também fazia arte, produzia cultura. Toda a sociedade produz cultura, mas os espartanos ficaram imortalizados pela sua capacidade guerreira. Quem nunca ouviu essa expressão, né? This is Esparta, né? Isso é Esparta. Eles eram realmente grandes guerreiros. Mas veremos isso com mais profundidade numa próxima aula. A polis grega, ela é basicamente formada por uma área urbana que fica em torno de uma região que é um centro, com a praça onde eles se reuniam, os edifícios públicos, as casas também privadas, o templo, né, os templos dedicados aos deuses, os gregos eram politeístas, as casas, as oficinas, os locais de trabalho. E também os portos, né, que ficavam nas proximidades, via de regra, onde se também fazia o comércio dos antigos gregos. E uma parte rural, onde a população vai se dedicar à atividade agricultura e da pecuária, agropastoril, que vai alimentar o povo da cidade. Claro que também junto com o comércio. Então, os gregos não formavam aqui um estado só, um país, Grécia. Não tinha essa noção no antigo mundo grego. Eles eram cidades-estados, cada uma com a sua autonomia, com a sua moeda, com a sua lei, com o seu próprio governante, com a sua constituição de modo geral, com o seu deus protetor. Em Atenas, a deusa protetora é Atena. Em Esparta, é Heracles, o deus da guerra. Então, eles vão ter a sua autonomia, inclusive para organizar e escolher os seus deuses. Eu coloquei aqui um desenho simples, mostrando a polis, né, a cidade-estado grega. Aqui a gente vai ter a parte da Acrópole, que é a parte alta da cidade, onde estão os templos. Se aqui pensemos Atenas, seria o Partenon, o templo dedicado à deusa Atena, que é a protetora da cidade. Tá? Outros templos, outros espaços. Aqui é uma parte ligada à sacralidade. Os gregos eram religiosos, politeístas, com a sua mística, tá? E com a sua filosofia. Aqui a gente vai ter, por exemplo, um anfiteatro. Os gregos deveriam ir ao teatro. O governo de Atenas, por exemplo, pagava aos cidadãos dias de trabalho para que eles abandonassem o seu trabalho no campo e fossem à cidade para poder assistir e participar do teatro. Isso fazia parte da pedagogia, da educação dos antigos gregos. Ir ao teatro é para você se educar. Quando você vai ao teatro e você vê o outro sofrendo, você também aprende com a dor, com o sofrimento do outro, né, do personagem. Teremos também uma parte dedicada, né, às casas, às habitações, o espaço, né, da ágora, onde eles se reúnem para decidir
a política da própria polis, todo cidadão na democracia tinha o dever, né, de ir para a polis, né, perdão, ir para a ágora para discutir política e ajudar a decidir as questões da sua polis, né? E aí a gente vai ter as cidades divididas em seus demos, né? Daí a palavra democracia. Cada demos escolhia o seu representante, os seus representantes que vão lá, né, votar também na ágora. Era uma democracia. A democracia grega era uma democracia mais direta. O grego vai para a Assembleia e ele vota, tá bom? Na Assembleia de Atenas, nós podíamos receber até 15, 20 mil pessoas, homens adultos, as mulheres não iam, era o limite da democracia grega, onde discutiam e decidiam as questões da polis. Meus amados, para fechar, eu deixei 3 exercícios que têm a ver com a nossa aula de hoje, para que vocês façam, respondam as questões, e nós faremos depois um gabarito com comentário, talvez, sobre essas 3 questões, todas questões de vestibulares. Meus amados, espero que tenham gostado dessa aula. Tem bastante conteúdo, mas o conhecimento é assim mesmo, temos que estar sempre estudando, buscando. Assistam a videoaula 1, 2 vezes, tá? Para poder fixar o conteúdo e depois também, se possível, leiam os slides. É importante que façam isso para que vocês assimilem bem o conteúdo. Por hoje é só. Um grande abraço a todos vocês, paz e bem, e nos encontramos nas nossas próximas aulas. Não se esqueçam de se inscrever no canal para trabalhar e ter acesso a tudo que nós colocamos ali para vocês, tá bom? Uma boa semana, um bom dia a todos e todas, paz e bem, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.